Sejam bem-vindos a essa live. Eu sou a professora Magali Luzio, graduada em História, e o meu desenvolvimento com o tema é desde 2000, quando eu estava dando aula no curso de turismo na Faculdade de Estácio de Sá, sobre patrimônio histórico-cultural. De lá para cá, eu fui me envolvendo com o assunto. Em 2004, eu me envolvi mais com a educação patrimonial, com projetos de educação patrimonial nas escolas da rede municipal de ensino. Em 2006, o meu mestrado, minha tese de dissertação, foi voltada ao patrimônio imaterial. E agora, no doutorado, a minha tese, é voltada à educação patrimonial. Mais ou menos aos 20 anos eu venho me dedicando a esse estudo e procurando me aprofundar no patrimônio histórico-cultural. Eu digo patrimônio histórico-cultural e é o tema que eu vou estar apresentando nesse primeiro momento para vocês. Eu não posso entrar direto no que é educação patrimonial sem antes estar apresentando e perpassando algumas questões como o que é patrimônio material, o que é patrimônio imaterial, o que é tombamento, que são cartas patrimoniais e assim sucessivamente. Então vamos à primeira questão que eu proponho, que é o quê? Patrimônio histórico-cultural, né? Refere-se a quê? Quando você escuta dizer a palavra de patrimônio histórico-cultural, vejam bem, está envolvida a questão da história e cultura. Eu estou falando em quê? Em promoção da vida. Por quê? Porque está ligado a algo que nos pertence, ingressado ao mundo como parte de uma história. A origem da palavra. A origem da palavra patrimônio é latina e significa pai, aquele que nos possibilita o nascimento, nos dá origem. É a ramificação da história, que é construída com um conjunto de bens, manifestações populares, cultos e tradições. Reinaldo Dias, em seu livro Turismo e Patrimônio Cultural, Recursos que acompanham o crescimento das cidades, publicado em 2006, relata que o patrimônio cultural constitui o quê? O testemunho da história. Aquilo que restou das antigas sociedades, que nos possibilita compreender as relações entre esses bens, materiais ou não. O contexto sociocultural que são criados, os valores simbólicos que tinham e o modo de vida da comunidade. Então, primeiro o slide onde eu coloquei o que é o patrimônio cultural, o que é, quando surgiu, a origem da palavra, Mas, e quando surge a educação patrimonial? Vamos falar a nível de Brasil. Quando surge no Brasil? Quando realmente começa-se a questionar, começa a querer passar para a comunidade escolar os ensinamentos de preservação de um patrimônio cultural, quer seja material ou imaterial. Bom, a educação patrimonial no Brasil surgiu no primeiro seminário sobre o uso da educação de museus e monumentos. Então, começa-se o trabalho de educação patrimonial com a apresentação como trabalhar os museus em sala de aula, os museus dentro da escola. Ele foi realizado em 1983, no Museu Imperial, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Esse seminário veio com a proposta metodológica para o uso e apropriação dos bens culturais que compõem o nosso patrimônio cultural, em termos conceituais e práticos, Esse seminário foi iniciativa do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Bom, outra ação de educação patrimonial, eu tenho dessas autoras, Maria de Lourdes Barreira, Adriane Queiroz,
que o lançamento, né, a produção de um guia, né, prático de educação patrimonial, guia básico, né, de educação patrimonial. Nesse guia, as autoras propõem uma metodologia de educação patrimonial que traz sugestões para que os professores utilizem objetos culturais em sala de aula como, digamos assim, peças, né, chave no desenvolvimento dos currículos e não simplesmente como mera ilustração de aulas, em aulas. Bom, outra ação da educação patrimonial, né, foi em 2008, né, que aconteceu em Pirenópolis, Goiás. Lá aconteceu a oficina de capacitação de educação patrimonial. Eu estou falando apenas dos primeiros trabalhos que, né, foram surgindo, digamos, no Brasil, certo? O objetivo desse projeto, tá, foi apresentar nesse trabalho, digamos, projeto, foi apresentar o projeto criado em 2007, tá? O projeto Casas do Patrimônio, tá? Foi criado em 2007. Em 2008, lá em Goiás, aconteceu a primeira oficina, tá? De capacitação e educação patrimonial. Quem participou? Qual foi o objetivo? O objetivo foi apresentar o projeto, primeiro, Casas do Patrimônio, para os servidores do IPHAN, do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, de todos os estados brasileiros. Essa reunião na cidade de Pirenópolis foi uma forma, né, de fomentar o papel educativo das ações em prol do patrimônio cultural brasileiro. Bom, em 2009, no primeiro seminário de avaliação, tá, do planejamento das casas do patrimônio, que aconteceu em Nova Olinda, certo? Neste seminário estavam reunidos, né, os representantes de Santo Amaro, Bahia, Ouro Preto, Minas Gerais, Iguapé, São Paulo, Nova Olinda, Ceará, João Pessoa, Pará e Recife, Pernambuco. Ao término desse seminário, foi elaborada a Carta de Nova Olinda, né, visando avaliar o quê? As casas do patrimônio. Esse projeto Casas do Patrimônio ele foi voltado realmente à fomentação da educação, mais da educação patrimonial, no intuito de fortalecer as ações de patrimônio perante a comunidade escolar e automaticamente para a comunidade. Nesse seminário, nessa carta, foram elaboradas diretrizes na Carta de Nova Olinda, as diretrizes e os instrumentos legais para assegurar o cumprimento das propostas de implantações das ações voltadas à educação patrimonial. Nós encontramos essas ações no site do IPHAN, tá? Do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Lá nós encontraremos toda a estrutura com históricos, conceitos, encaminhamento de ações, para que essas ações nos possam, né, e nos tenham ajudado muito nas atividades voltadas à educação para o patrimônio cultural. Neste também, eu vou encontrar um link para a educação patrimonial. Nesse link eu encontro projetos, ações, publicações, artigos voltados para o fazer pedagógico. É um link que está no site do IPHAN e que muito nos ajuda, muito nos tem ajudado nessas ações dentro da comunidade escolar. Bom, como promover e como trabalhar a educação patrimonial dentro do espaço escolar? Primeiro, né, se faz necessário pensar em estabelecer uma ordem entre território, espaço e lugar, com o objetivo de delimitação de trabalho. Então, antes de começar um trabalho, eu preciso fazer essa delimitação de onde eu vou começar, qual o espaço geográfico eu vou estar aferindo, qual é o meu objetivo, tá?
Rapestan é um geógrafo suíço, professor de Geografia Humana da Universidade de Genebra, em seu livro publicado em 2005, Da Nostalgia do Território ao Desejo de Paisagem, Elementos para uma Teoria de Paisagem, ele afirma que espaço e território não são termos equivalentes nem sinônimos. Posto isso, para o nascimento de um território com seus limites, regras, quer sejam disciplinares ou por hábitos culturais, precisa-se antes de quê? De um espaço. Esse espaço pode ser público ou privado, com seus respectivos lugares. Que lugares? O meu lugar e o lugar do outro. A geógrafa brasileira Ana Fanny Carlos, em 1996, em seu livro Lugar no Mundo, ela coloca alguns significados de bairro, né? Dos bairros que estão, os bairros com as suas ruas, e indaga o seguinte: se a rua é lugar de manifestação da diferença, ela é a expressão e normatização do cotidiano. Pois a rua sustenta os lugares, delimita os espaços, dá identidade aos seus habitantes e o sentimento de pertencimento social. Tá? Então, estou fazendo essas colocações de território, espaço privado, espaço público, lugar, o meu, o do outro, tá? Para nos estarmos assim situando de primeira coisa, estabelecer o espaço ao qual eu vou fazer o levantamento e o trabalho com a educação patrimonial, certo? Isso se faz necessário. Outro autor, que em 2005, o Sodré Muniz, ele tem um livro que fala o conceito de minoria, né? A comunicação das culturas e minorias. Nesse livro, ele trabalha o que é lugar, tá? E o questionamento feito por ele é o seguinte: ele menciona que o lugar é o quê? Lugar é o espaço ocupado, lugar de ação humana. Seu discurso é inovador quando ele coloca as questões que ampliam o conceito, trazendo este para a lógica das articulações do lugar, tá? Com pontos de força, campos de fluxo, que vai disseminar as diferenças e as identificações. Quando eu falo identificações de diferença, eu estou trabalhando com patrimônio histórico-cultural, tá? E como no final vou estar colocando como está planejando e levando isso para dentro da escola também. Tá? Eu tenho os princípios da educação patrimonial que é necessário colocar dentro e fazer com que o aluno se sinta assim, pertencente àquele grupo, àquele projeto ou àquilo que a escola pretende desenvolver. Primeiro, as questões de pertencimento, tá? Eu dentro do grupo, minha história ali posta, a história da minha família, a história do meu colega, do meu amigo. Primeira coisa, um dos princípios da educação patrimonial é você trazer essa questão do pertencimento, onde eu me vejo, ora eu estou me vendo, ora eu estou vendo a minha família, ora eu estou vendo o outro e ora eu estou vendo todos. Depende muito do objeto a ser pesquisado, objeto a ser trabalhado. Outra que eu não posso deixar de trabalhar na questão da educação patrimonial é a história do local, tá? Então, colocar a história do ontem e do hoje. Por exemplo, eu tenho aí a Rua 14 de Julho ontem, a Rua 14 de Julho hoje, para que esse aluno consiga entender essa transição do ontem e do hoje. Ele consiga se perceber ali dentro, ele consiga fazer com que perceba, pelo menos, as pessoas mais antigas da sua família, ou do seu colega, de alguém que realmente é agente social e agentes históricos tem que estar ali dentro e envolvido com isso, né? E não pode, eu tenho que deixar claro que a valoração da minha identidade do outro. Então, quando eu trabalho essa questão do pertencimento, quando eu trabalho a questão da história local, do ontem e do hoje, eu estou valorizando não só a identidade do outro, mas a minha também,
a identidade de quem convive comigo e mora comigo, as pessoas mais próximas e também as pessoas não tão próximas. Eu valorizo a pessoa humana, certo? Bom, o patrimônio, eu tenho patrimônio dividido em patrimônio material e imaterial. Nós vamos começar falando do patrimônio material, né? O que é o material? Está ligado ao físico, tá? São as condições de transporte, sem condições de transporte, que seriam as cidades históricas, os sítios arqueológicos, né? Paisagísticos. E também eu tenho o patrimônio material, que são aqueles ao qual eu posso transportar, que são o quê? Os documentos, as fotografias, as coleções de museus, certo? É interessante você, então, não perder nunca de vista o quê? A questão de pertencimento, do local, né? Como fala isso daqui, do pertencimento, voltando um pouquinho, do local, conhecer a história local, identidade, e, para isso, voltar o quê? O que é que eu quero pesquisar? É material? É. Então, eu preciso entender o que é esse material, tá? É isso. São o que eu, geralmente, são coisas que eu toco, que eu pego, certo? E eu tenho o imaterial também dentro desse estudo, que são o quê? Os objetos relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, né? O modo de ser, o modo de viver das pessoas, né? Nessa apresentação aqui eu tenho como exemplo o sobá, que no início era um prato dos imigrantes que vieram de Okinawa para as terras de Mato Grosso do Sul e que consumiam reservadamente por receio de serem taxados de exóticos. Só que os habitantes locais, por curiosidade, resolveram experimentar o sobá e caiu no gosto popular. O sobá de Campo Grande sofreu adaptações a partir da receita original de Okinawa e adquiriu o status de bem cultural de natureza imaterial por meio do decreto municipal de 18 de julho de 2006 e foi também registrado pelo Instituto de Patrimônio Artístico Nacional. A história do sobá caminhou com a Feirona de Campo Grande, fundada, né, como mostra a foto, em 1925. No começo eram barracas montadas nas calçadas, né? Hoje a Feirona, denominada oficialmente como a Feira Central e Turística, ocupa a esplanada ferroviária. Bom, essa feira, ela foi registrada como patrimônio imaterial também em 2007, tá? Bom, as questões de tombamento. Quando eu falo na Feirona, né, e falo no Sobá, eu estou falando em questão de patrimônio imaterial, que é o caso que eu não registro, tá? Eu não faço, eu só faço o registro, me desculpe, eu só faço o registro. E quando eu falo de patrimônio material, eu falo das questões de tombamento, tá? Então eu tenho que entender também o que é um tombamento. O tombamento é um instrumento de reconhecimento e proteção ao patrimônio cultural. E pode ser feito pela administração federal, estadual e municipal. Mas de onde veio o tombamento? Veio do direito português, que tem o sentido de quê? De registrar, de inventariar, arrolar e escrever bens. O inventário era escrito no livro próprio, que era guardado na Torre do Tombo, em Lisboa, e esse termo, né, tombamento, passou a ser utilizado no direito brasileiro também, certo? Bom, nas questões de tombamento, também eu tenho os livros onde eu vou fazer o tombamento, onde eu vou inventariar, onde eu vou registrar, né? Então, eu tenho, no livro do tombo, eu tenho o livro do arqueológico, etnográfico e paisagístico, tá? Eu coloquei o exemplo aqui desse patrimônio, né? O patrimônio Lençóis, na Bahia, na encosta da Serra, né?
de Sicorá, na Chapada Diamantina. E o mercado público municipal, na foto, às margens do Rio Lençóis. Se destaca entre os imóveis tombados pelo IPHAN, na cidade fundada no período da exploração de diamantes. Então, um imóvel tombado, tá, que está no livro tombo, na parte de arqueologia, etnografia e paisagístico. Então, eu coloquei esse exemplo para que vocês saibam que, geralmente, mercados, alguma coisa com cunho histórico, tem o seu livro próprio para esse registro. Livro do tombo histórico, tá? Da região sul, da cidade do Paraná. É um conjunto urbano que apresenta imóveis de várias correntes arquitetônicas, como a luso-brasileira, tá? A arquitetura do imigrante e suas edificações ecléticas, digamos assim. Essa foto mostra a Igreja Matriz de Santo Antônio, construída na Lapa em 1769 e 1787. É um exemplar, tá, da arquitetura luso-brasileira na segunda metade do século XVIII. Bom, seguindo, eu tenho Livro do Tombo das Belas Artes, né? Nessa, como exemplo, eu trago os profetas que foram importante patrimônio, classificado como, né, no Livro das Belas Artes, criado como um dos maiores artistas, né, digamos, brasileiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O conjunto de estátuas está em Congonhas, Minas Gerais, no Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinho. O próximo que eu tenho como exemplo é o Livro do Tombo das Artes Aplicadas, tá? No estado do Ceará, o Instituto tombou o forro da Capela Mor, tá? Da Igreja Matriz de São José de Ribamar, erguida no século XVIII também. Trata-se de uma obra de grande relevância das artes aplicadas no Brasil colônia, tá? Formada por painéis, né, que ocupam 78 metros quadrados, em madeira trabalhada em folha de ouro, e representa os principais episódios da vida de São José. É um exemplo, né, de tombamento que está no Livro das Artes Aplicadas. Os bens tombados em Campo Grande, tá? Deixando aqui para vocês alguns desses registros. Eu tenho o obelisco, na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua José Antônio, tá? É um tombamento municipal. Nós temos também o Museu José Antônio Pereira, tem um tombamento também na esfera municipal. O obelisco foi tombado em 1975 e o museu em 1983. Bom, em seguida, né, eu tenho a Morada dos Baís e o Complexo Ferroviário, tá? A Morada dos Baís foi o tombamento municipal em 1986. Já o Sítio Histórico Ferroviário, né, eu tenho uma história assim de registrado tanto na esfera federal como na esfera municipal, né? E ele começou, isso data de 1997, pelo IPHAN em 1996, a lei estadual em 1997, tá? É o complexo que abriga o armazém cultural, que abriga as ruas, né, do entorno, que é a Rua Doutor Ferreira, parte da Avenida Calógeras, alguns imóveis localizados na Rua 14 de Julho. É um complexo realmente que abriga toda uma história, conta a história do começo da cidade. Então, está também preservado como questão de tombamento. Bom, aí em seguida eu tenho também, tá, o Colégio Oswaldo Cruz, tombamento municipal, em 1997. A Loja Maçônica Estrela do Sul, na Rua José Antônio, tombamento municipal, também em 2004.
A Igreja de São Benedito, no Jardim Seminário, tem tombado pelo município e estado, tá? Tombamento municipal em 1996 e estado em 1998. A loja, tenho também o monumento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tombamento municipal em 2006, né? O monumento símbolo da UFMS, que todos carinhosamente chamam de paliteiro. Eu tenho a loja maçônica do Oriente Maracaju, na Avenida Calógeras, que é um tombamento municipal e estadual. E a árvore da Rua da Paz, quase esquina com a Euclides da Cunha. Também tem também como bens tombado o Rádio Clube e o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Bom, é uma breve, né, passei para vocês rapidamente, né, o que foi tombado pelo IPHAN, nos livros de tombo, o que foi tombado em Campo Grande, tanto na esfera federal, estadual e municipal, tá? Para que vocês possam estar entendendo essas questões que envolvem a preservação de um bem para deixar registrado uma história, né? Bom, eu tenho também a casa do artesão também, que foi tombada. A casa do artesão foi tombada pelo tombamento estadual em 1994. Interessante contar para vocês que essa casa, tá? Ela foi Banco do Brasil. É muito interessante saber disso. O cofre está até hoje lá, é uma atração do local. Foi comércio, foi autarquia pública e hoje ela é a Casa do Artesão, tá? Desde setembro de 1975. Após a restauração e revitalização, o local foi reinaugurado em 90 e a edificação é tombada como patrimônio histórico estadual. Né? É interessante ver que essa preservação e mesmo essa mudança de uso de Banco do Brasil para Casa de Comércio, para autarquia pública, ela continua mantendo as características e preservada, né, para se contar um pouco da história da cidade também. Bom, patrimônio imaterial. No patrimônio imaterial, eu entro no livro dos registros, tá? Então, eu tenho livro do registro dos saberes, que é a primeira obra que mostra aí, que é a viola de coxo, tá? Eu trago a viola de coxo como exemplo. Esse livro serve para quê? Para receber os registros de bens imateriais que reúnem conhecimentos de modos de fazer, tá? Do cotidiano das comunidades, certo? Eu tenho aí o livro do registro de celebrações, que, como exemplo, eu trago o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Reúne o quê? Os rituais de festas que marcam a vivência coletiva, religiosa e o entretenimento e outras práticas da vida social. Eu tenho o livro de registro das formas de expressão, criado para registrar as manifestações artísticas em geral. Nesse eu trago como exemplo o samba de roda do Recôncavo Baiano. Livro dos registros dos lugares, né? Aqui em Campo Grande eu mostrei para vocês a feira, né? Que é registrada como patrimônio imaterial, como lugar, né? E aqui eu trago a feira de Caruaru, certo? Que nesse livro estão inscritos os mercados, as feiras, os santuários, aqui eu tenho a Perpétuo Socorro, as praças por onde se encontram, nesses lugares que reproduzem práticas culturais e coletivas. Bom, o trabalho com educação patrimonial na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. Até agora eu mostrei para vocês, praticamente, né, o que é o conceito de patrimônio histórico-cultural, o que é patrimônio, o que é educação patrimonial e como a educação patrimonial entrou no Brasil, a importância da educação patrimonial,
tá? E agora, quais são os livros de registro ao qual eu vou preservar tanto os bens materiais, que é através do tombamento, como os imateriais, que é através dos livros de registros, certo? E agora eu vou estar colocando como a educação, alguns passos da educação patrimonial na rede municipal de ensino de Campo Grande, tá? Eu mostro várias atividades, revistas que nós publicamos, como Histórias que os Bairros Contam, tá? A educação, a rua da minha escola, os trilhos de memória e tudo mais. Esse projeto começou a ser desenvolvido na rede municipal de ensino em 2004, como importante instrumento de alfabetização cultural. Tudo isso levou o quê? A nossa identidade, tá? Levou as escolas participantes, tá? A optarem pela pesquisa histórica, com os causos contados da história pelas comunidades, como esse primeiro, História que os Bairros Contam. Quem não tem uma história dentro do bairro, do seu bairro, para ser contada? E essa história passa como patrimônio imaterial, né? Várias histórias, como a Mulher do Algodão. Todo mundo sabe a história da Mulher do Algodão. Todos sabem. E outras histórias que passam de geração para geração. Então, isso foi apenas registrado e nessa revista, tá? Em 2005, o projeto desenvolveu a pesquisa com a rua da minha escola. Com qual objetivo? Da rua da minha escola, com o objetivo de promover a interação do aluno com o seu meio. Em 2009, os Trilhos da Memória, com o objetivo de quê? De apresentar a memória e o imaginário dos ferroviários por meio da leitura desenvolvida pelos alunos das escolas municipais participando do projeto. Tá? São trabalhos, tivemos outros trabalhos, mas eu deixei esses 3 como exemplo de trabalho que nós podemos estar desenvolvendo nas escolas, né, para que não morra a nossa história, para que o aluno aprenda, tá, preservar, dar valor à história local, que isso passa, né, vai passando de geração a geração, e a escola tem, digamos assim, é uma oportunidade muito grande que a escola dá para que esse aluno cultive, né, a sua identidade, cultive a sua memória, tenha, digamos assim, um alicerce, uma base simbólica, afetiva, de onde ele viveu, de onde ele nasceu e de onde ele vive, tá? Sabendo aquela história. Isso chama-se identidade, estar trabalhando com a questão de identidade quando se trabalha a educação patrimonial. Dando continuidade ao trabalho de educação patrimonial, o ano passado, nós, em parceria com a Sectur, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tá? E a SEMED, nós desenvolvemos o projeto Reviva Centro, da Rua 14 de Julho. Então, algumas escolas, né, participaram desse projeto, tirando foto, registrando, desenvolvendo atividades com visita técnica na Rua 14, onde eles foram puderam acompanhar o desenvolvimento de como, nesse momento, como está a 14, como era a 14, eles tiveram esse trabalho de pesquisa, tá? Como começou a surgir a Rua 14 de Julho, como surgiu a Rua 14 de Julho, quais foram os processos de transformação da Rua 14 de Julho, visita técnica de como está a 14 hoje e como a 14 sofreu essa transformação, né, de revitalização, certo? Isso morre com o passado? Não. Essa história, esse registro que o aluno desenvolve para a comunidade só vem de reafirmar e afirmar a história local, certo? Não fica algo como que passou, está perdido, é passado, como se os avós não tivessem vivido naquela época e não tem história. Ora,
A sua história só teve continuidade por conta da história dos seus avós. Mas esse trabalho todo de educação, trabalho, ele só pode ser assim, digamos, fomentado com o desenvolvimento de etapas de metodológicas. Vocês viram no início, quando eu mostrei o guia, né, montado o Guia de Patrimônio Histórico Cultural, como trabalhar. O site do IPHAN também mostra alguns trabalhos relevantes na educação patrimonial, tá? E apresento também para vocês alguma proposta, certo? De como estar trabalhando trabalho de educação patrimonial. Hoje eu vou levar na paróquia da mais próxima, não, eu tenho que fazer uma coisa planejada. Todos nós, professores, sabemos que todo trabalho tem que ser planejado, né, passo a passo, essas questões. A sugestão das autoras, né, é o seguinte: a primeira parte seria a observação, né? Quando ela trabalha essa questão da observação, digamos assim, é fazer a primeira parte que o aluno começa o exercício de percepção visual, né? Onde ele está levantando perguntas, tá? Isso pode ser feito como? Através de comparações, através de jogos, né? Então, você pode estar começando a despertar nesse aluno o interesse para que ele tenha interesse pela a história local, ou a história qual será pesquisada, tá? Com que objetivo eu faço isso? Para desenvolver o quê? A percepção, ela colocou visual e simbólica, mas eu vejo mais a simbólica, tá? Esse aluno começa a desenvolver essa percepção simbólica de pertencimento, tá? Aonde ele for, aonde ele estiver, ele vai ver um símbolo da cidade dele, ele sabe toda aquela história, ele vai lembrar, ele vai se sentir parte integrante daquela história, tá? É uma forma também de fazer com que esse aluno aprenda desde cedo a estar apresentando, a disseminando as coisas que tem na cidade. Isso desenvolve todo o potencial, ajuda também ao desenvolvimento de todo o potencial turístico de uma cidade, certo? Voltando ao quadro. A questão do registro. A questão do registro, né, você pode fazer com que os alunos desenvolvam através de quê? Mapas, plantas, tá? Com qual objetivo disso tudo? Desenvolvendo com mapas, plantas do local e tudo mais. O objetivo seria o quê? A fixação do conhecimento, tá? O desenvolvimento do quê? Da memória, tá? Você fazendo com que ele praticamente localize, tá? O que ele está buscando, o que ele está pesquisando, o que vai se fazer entender, né? Gráfico, com entrevistas e tudo mais. A exploração é a análise do problema, tá? Ou seja, aonde ele vai questionar o que se passa, como é o cotidiano daquele espaço onde ele está pesquisando. E depois eu tenho digamos assim, a apropriação. É o desenvolvimento do quê? Da capacidade de autoexpressão, da criatividade, da valoração do bem cultural, né? Então, é apenas um exemplo, para que, se você for trabalhar, planejar alguma coisa voltada à educação patrimonial, não percam esse espaço, que é da observação, do registro, da exploração e da apropriação. Continuando com outro quadro muito interessante, o quadro chave, digamos, para ser aplicado no estudo de um monumento, digamos assim, também aqui vai um exemplo de um sítio ou no seu meio ambiente histórico, né? Quando eu vou trabalhar com monumento ou meio ambiente histórico, o primeiro, como eu dei o exemplo da 14, como é o lugar hoje, né?
Como era esse lugar no passado? Que elementos do passado posso ver nesse lugar? São perguntas, tá? Que durante o seu planejamento, professora, você pode estar já respondendo e elaborando estratégias para trabalhar com o aluno. Como é o lugar hoje, como foi esse lugar no passado e como será. Por que este lugar é assim hoje, tá? Quais são as diferenças que se assemelham com outros lugares, tá? Por que este lugar era antes... por que ele se diferencia de outros lugares do passado, né? Qual a influência que tem? Por exemplo, nós sabemos que aqui em Campo Grande nós temos uma rica influência e culturais que representam, tá? Essas influências muito fortes. Então, isso pode trabalhar também quando se trabalha em monumentos, certo? E por que esse lugar está mudado? Por quê? E assim vai. Nós vamos respondendo as perguntas, né? Que estão nesse quadro, ao mesmo tempo estarmos preparando o nosso material pedagógico. Bom, gente, aqui algumas referências, né, citadas nos slides, tá? E a mensagem final que eu tenho para vocês é a seguinte: só amamos aquilo que conhecemos. Precisa, então, fazer despertar em nossos alunos essa vontade de querer desvendar, descobrir a sua própria história através da história local. Muito obrigada.